Então, vamos para essa entrevista ao vivo, galera? Bora lá? Vamos lá. Porque a saúde pública também avança quando a gente consegue salvar vidas e economizar dinheiro. E às vezes a gente consegue economizar dinheiro com ações simples, com processos simples, não é nada grande invenção de roda, mas muitas vezes não é fácil implantar isso. E o projeto do SUS, em parceria com hospitais filantrópicos, olha que legal, conseguiu reduzir 26%, aliás, reduziu em 26% as infecções em UTIs pelo país. A gente sabe o quanto que as infecções em UTIs são comuns, não deveriam, mas acabam sendo. E a gente agora recebe o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vai explicar mais pra gente como funciona o projeto Saúde em Nossas Mãos. Ministro, muito obrigada por estar aqui com a gente no Link TMC. Um bom ano novo pro senhor. Olá, Maiara. Olá, Thomas. Feliz ano novo para vocês, para todos que nos acompanham. Realmente uma notícia muito positiva do resultado dessa ação. É uma ação do Ministério da Saúde junto com os hospitais do PROAD. O que são esses hospitais do PROAD? São os principais hospitais privados de excelência no Brasil, né? O Sírio, o Einstein, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital do Coração, Moinho de Ventos. São hospitais que têm, inclusive, reconhecimento internacional e que são hospitais que têm uma natureza filantrópica, então faz uma parceria com o Ministério da Saúde em projetos estratégicos. Então, as UTIs dos hospitais, os especialistas dos hospitais ajudaram cerca de 300 UTIs espalhadas do SUS pelo Brasil a ter práticas, cuidados, desde como organiza a UTI, de como que é feito no dia a dia, a programação dos profissionais, os cuidados com a limpeza, com a higiene, a programação de uso de antibióticos. Eu sou especialista em doenças infecciosas, a gente sabe que se você souber organizar o uso de antibióticos vai reduzir o risco de infecções hospitalares e tem um resultado muito positivo de redução de 26% nas infecções hospitalares. Isso é muito bom para os pacientes e muito bom também para a gestão do SUS, porque se você reduz a infecção, reduz o tempo que a pessoa fica dentro da UTI, reduz a necessidade de outros procedimentos, reduz o uso de outros medicamentos, podendo pegar esse recurso e investir melhor tanto na UTI quanto no hospital onde fica essa UTI. E não só, desculpa, só Tomás, um comentário, né? Não só a redução de custo, mas a gente está falando de vidas também. Se a gente diminui infecção e UTI, a gente está falando de vidas salvas também. Tem algum número disso, ministro, de quantas vidas podem ser salvas, alguma coisa nesse sentido? A gente tem, quando você tem uma redução das infecções, como você bem falou, não só em relação à redução de mortalidade, mas do tempo de permanência desses pacientes, né? Então, isso também tem um impacto muito importante. Quando você fala de mortalidade, é difícil, do ponto de vista do estudo, definir isso, porque na UTI, às vezes, o paciente está lá, geral é um paciente com múltiplas outras causas, né? Que podem causar tanto a situação de gravidade quanto o risco de morte. Mas a gente tem uma redução muito importante do tempo de permanência, né? Do tempo que a pessoa tem que ficar na UTI. Isso é muito bom no sentido de salvar vidas e melhorar a vida de quem está internado na UTI, mas também vamos lembrar, né, Maiara, que também, se você reduz o tempo que a pessoa permanece na UTI, você libera aquele UTI para outras pessoas. Às vezes uma pessoa morre porque não conseguiu ter um acesso à UTI. Então, quando você libera essa UTI mais rápido, você gira esse leito, você está salvando vidas também de quem estava esperando por um leito de UTI, passa a ter um leito de UTI, ou às vezes uma cirurgia é cancelada. Quantas pessoas estão nos ouvindo? Já teve algum parente, ou mesmo aconteceu com uma pessoa, está lá internada esperando para a cirurgia, teve um acidente grave ou uma doença crônica, espera para a cirurgia, fica lá de jejum durante o dia, aí quando chega na hora da cirurgia, vem um recado do pessoal da enfermagem, fala assim, foi cancelada a cirurgia porque não tem o leito de UTI para ficar depois da cirurgia. Então, isso impacta não só ali na UTI, mas em todo o hospital e na vida da população, de quem precisa de um leito de UTI naquele momento. Sem dúvida, ministro. Agora, em relação a esse... É um sucesso, sem dúvida alguma, a redução em 26%, né, das infecções em UTIs. Eu queria saber do senhor se é possível esse projeto agora avançar, né, chegar a mais hospitais e dentro das possibilidades, nos hospitais onde o projeto já é um sucesso, se esses números podem melhorar
ou se chega um momento em que vai parar ali no circunstancial, que é cada organismo reage de uma maneira, evidentemente, a medicamentos, a recuperações num leito de hospital, a cirurgias. Então, imagino que, por melhor que seja o desempenho, por melhor que seja a maneira como o projeto é feito, né, como ele é levado, talvez não dê para salvar todas as pessoas de infecções. Mas esse número de 26%, na sua avaliação, com a sua experiência, ainda pode subir? A gente vai trabalhar para melhorar ainda mais esse número, viu, Thomas? A nossa meta é poder chegar a 50% de redução, sobretudo naquelas UTIs que têm um histórico grande de infecções, né? Lógico que uma UTI que já tem muito bem padronizado, como você falou, você não consegue reduzir tanto mais, porque ela já tem uma taxa tão baixa de infecção, que é muito comum acontecer infecção dentro da UTI. Vamos lembrar que dentro da UTI, às vezes, o paciente está com vários tipos de catéteres, então barreiras naturais de proteção do nosso corpo são quebradas na UTI, está usando antibióticos mais complexos, então isso favorece o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Então, nas UTIs que já tem um padrão de infecção muito menor, a expectativa é que a gente não consiga reduzir tanto, mas a gente tem como meta chegar a reduzir a 50%. Então, quase que dobrar essa meta nessas UTIs onde está sendo monitorado esse projeto. E essa prática é reproduzida para os demais UTIs do SUS. Né? Nessas 300 UTIs a gente consegue esse monitoramento mais detalhado, então não só da implementação das ações, mas do registro do que está acontecendo, dos dados, dos estudos. Agora, a prática, os procedimentos, né, desde a higienização até os protocolos de uso de antibióticos, os protocolos em relação ao uso dos catéteres, a gente estamos reproduzindo isso para as demais UTIs, para o trabalho nos hospitais do Sistema Único de Saúde, e a expectativa é que também já possa impactar positivamente também nesses outros serviços. Na verdade, eu estou vendo aqui, né, que esse projeto que reduziu as infecções gerou uma economia de 151 milhões de reais ao SUS, isso em números absolutos. E aí eu falava mais cedo que são, às vezes, ações muito simples que reduzem a mortalidade e o tempo também de internação. Por exemplo, estava lendo aqui, ministro, que, por exemplo, só de você levantar ali, inclinar a cabeceira do leito do paciente com pneumonia entre 30 e 45 graus, você já reduz muito o número de mortes, porque aí reduz o risco do paciente aspirar, né, ali, secreções e tudo mais. Então, estou falando de uma ação muito simples, que parece, na verdade, que na prática pode ser não tão simples assim, né, ministro, que não é feita normalmente, talvez. Eu queria que o senhor citasse mais mudanças práticas que causaram essas reduções importantes. Mudanças simples e práticas que foram implantadas ali e que salvam vidas e economizam também, porque, claro, a gente fala de dinheiro público, sempre economia é bom. Mayra, a primeira é lavar as mãos, né? Essa preocupação com a higienização, com lavar as mãos, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu diria, inclusive, os micro-organismos, as bactérias, os fungos que podem levar a infecção hospitalar, elas passa de um paciente para o outro através do contato manual dos profissionais, dos parentes, dos familiares, né, que vão visitar. Então, e aí é não só ter o hábito de lavar as mãos, mas a garantia, sempre que você vai ter o produto lá para lavar a mão, de forma bem visível, né, bem fácil e acessível. Eu que sou infectologista, a gente tem o hábito, entrou em qualquer lugar, você já está lavando a mão, o pessoal até comenta, né, o tempo todo. Então, essa é uma prática fundamental e muito simples, uma prática básica que impacta fortemente. Uma segunda coisa muito importante é o protocolo do uso dos antibióticos. O uso do antibiótico, ele vai selecionando naquele ambiente de UTI os micro-organismos mais resistentes. Então, se você abusar no uso do antibiótico, está utilizando antibióticos que a gente chama de largo espectro, que pega vários tipos de bactérias sem uma necessidade da utilização desses antibióticos, isso aumenta o risco de ter bactérias, fungos resistentes. Então, o protocolo dos antibióticos, você ter sempre um profissional que faça autorização daquele uso dos antibióticos, seguir esse protocolo, porque às vezes o hospital até tem um protocolo, mas os profissionais não seguem
aquele protocolo, então monitorar se está seguindo ou não, você ter formas de controlar todo o hospital, sobretudo o hospital que tem UTI, que é um hospital grande, mais complexo, ele tem uma comissão de controle de infecção hospitalar, então essa comissão poder monitorar permanentemente a utilização dos antibióticos tem um impacto muito importante. Terceiro, o cuidado no tempo da permanência dos catéteres, né? Uma das coisas que quebra as nossas barreiras, o corpo tem barreiras naturais de proteção contra as bactérias, né? A nossa pele, a barreira natural, o jeito que é na nossa boca, né? No nosso trato respiratório, nosso nariz tem tantos pelos, né? A própria mucosa é protetora em relação à entrada de bactérias. Na medida que você tem uma quebra dessa barreira com a intubação, então você perde essa barreira natural ali da boca, do nariz, dos seios da face. Você tem catéteres que estão sendo utilizados, então você quebra a barreira da pele. O manuseio desses catéteres, o tempo que ele fica, a permanência dos catéteres é decisivo para o risco de infecção. Então são medidas aparentemente simples, mas que têm um impacto muito grande, muito positivo para os pacientes e para a UTI como um todo. Ministro, aproveitando também a gentileza, né, da sua participação aqui no nosso Link TMC, gostaria de ouvi-lo sobre a questão do SUS, no estado de Roraima, né, porque desde já há muitos anos, né, são milhares de venezuelanos fugindo da ditadura chavista, né, e eu imagino que o SUS deva também trabalhar pelos venezuelanos, lá imagino eu, e queria saber se mudou alguma coisa de 3, 4 dias, estrutura, número de médicos, como é que vocês estão lidando com essa situação nos últimos dias e como foram, na verdade, nos últimos meses, nos últimos anos, com a grande quantidade de venezuelanos que cruzaram a fronteira. O governo do Brasil, através do Ministério da Saúde, outros ministérios também apoiam, a gente tem uma operação que a gente chama de Operação Acolhida, ali na fronteira, no município de Boa Vista, que é a capital também de Roraima, que é uma operação com profissionais de saúde que busca fazer a acolhida desse aumento de fluxo migratório. Toda vez que teve bloqueio econômico, né, crise institucional, crise política ali no país vizinho, teve aumento de pessoas que saíram de lá e vieram para o Brasil. Então a gente chegou a ter, por exemplo, uma situação de chegar a ter 1.500 por dia que circulavam, que passavam a fronteira. E por que é tão importante essa operação acolhida? Não é só uma razão humanitária, por isso já se justificaria, mas você fazer o acolhimento já na fronteira, fazer um monitoramento, avaliação da situação de saúde, check-up, vacinação, é fundamental para que isso não afete a saúde da população brasileira e não aumente o impacto sobre o SUS. A gente tinha aí, entre novembro e dezembro, tinha aumentado um pouco, estava em torno de 400, 450 pessoas circulando por dia. Certamente aumentou por conta das operações militares, então as pessoas, eu acho, acreditaram que podia entrar numa situação de instabilidade de novo, então voltou a aumentar. A gente tem do Ministério da Saúde cerca de 40 profissionais permanentes lá que acompanham, avaliam a situação de saúde das pessoas que estão no abrigo. Tem um abrigo de acolhimento em Pacaraima, tem um abrigo de acolhimento em Boa Vista, e todo mundo que cruza a gente faz uma avaliação. Tem gente que não fica no abrigo, tem parente aqui do lado do Brasil, vai inclusive para outras cidades para fazer o atendimento, então tem esse acompanhamento permanente. Até esse momento não aumentou o fluxo migratório. Desde sábado, a gente tem equipe lá permanentemente, Polícia Federal também, Ministério da Defesa, não teve aumento desse fluxo migratório. Se tiver um aumento, nós estamos preparados para aumentar o número de equipes. Se eventualmente tiver um grande aumento de fluxo, chegar ao que já teve em outros momentos, a gente vai sim aumentar o número de profissionais, tanto ali na fronteira quanto em Boa Vista, para que a gente possa fazer esse cuidado, vacinação, acolhimento imediato, porque isso reduz os impactos sobre o nosso SUS, sobre a saúde da população brasileira. Então é importante a gente fazer essa ação. Muito bem, a gente conversou ao vivo aqui na TMC com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, eu quero muito te agradecer, obrigada aí por atender a gente, atender também os nossos ouvintes e até uma próxima.